Você já percebeu como a noite tem um jeito estranho de revelar tudo aquilo que você tentou ignorar durante o dia? O corpo está cansado, os olhos pesam, mas a mente simplesmente não desliga. Pensamentos começam a surgir, um atrás do outro, como se algo dentro de você se recusasse a descansar. E quanto mais você tenta dormir, mais a ansiedade parece ganhar força. Talvez ninguém saiba o que está acontecendo dentro de você. Por fora, está tudo normal. Mas por dentro, existe um barulho constante, uma inquietação que não dá trégua. E o pior não é estar cansado, é estar cansado e não conseguir parar. Agora presta atenção nisso, porque pode mudar a sua noite hoje. Existe um momento específico antes de dormir em que tudo pode ser transformado. Um momento em que você pode interromper esse ciclo, silenciar essa mente e finalmente sentir paz de verdade. E não tem a ver com técnica, nem com esforço. Tem a ver com algo que muita gente esqueceu de fazer. Se você ficar comigo até o final, você vai experimentar algo diferente. Não é apenas ouvir palavras. É viver um encontro que pode mudar a forma como você termina seus dias. Quando a noite chega, a mente desperta. Você deita, apaga a luz e tenta relaxar. Mas algo dentro de você se recusa a desacelerar. O corpo está cansado, pesado, pedindo descanso, mas a mente parece acordar com ainda mais força. E não é um pensamento isolado. É como se uma porta se abrisse e tudo começasse a sair ao mesmo tempo. Lembranças, preocupações, decisões, medos, tudo se mistura e ganha intensidade justamente quando você mais precisa de paz. Durante o dia, você conseguiu seguir. Resolveu coisas, falou com pessoas, se ocupou, se distraiu. Parecia que estava tudo sob controle. Mas a verdade é que muita coisa não foi resolvida, só foi adiada. E a noite não aceita adiamento. Ela revela. Quando o mundo se cala, o que está dentro de você ganha voz. E essa voz nem sempre vem tranquila. Ela vem carregada, acelerada, insistente. Um pensamento puxa o outro, cria cenários, revive situações, antecipa problemas. E quanto mais você tenta interromper, mais preso você se sente dentro disso. Talvez você já tenha passado por aquela sensação de fechar os olhos e, ao invés de descansar, entrar em um fluxo de pensamentos que parece não ter fim. Você tenta mudar de posição, tenta respirar fundo, tenta ignorar, mas nada funciona de verdade. A mente continua ativa, como se estivesse tentando resolver tudo antes de permitir que você durma. E isso cansa. Não é apenas um cansaço físico, é um desgaste interno, profundo, que vai consumindo sua energia sem você perceber. Porque não é só sobre pensar, é sobre não conseguir parar de pensar. Agora presta atenção nisso, porque isso pode mudar a forma como você enxerga tudo. O problema não é a noite. O problema é o que a noite revela. Ela mostra aquilo que você não teve tempo de processar durante o dia. Mostra aquilo que você tentou controlar sozinho. Mostra aquilo que você carregou sem perceber. E quando tudo isso aparece de uma vez, parece que você perdeu o controle. Mas na verdade você só chegou no limite de tentar sustentar tudo sozinho. Existe um peso invisível que você carrega ao longo do dia. Pequenas tensões, preocupações constantes, responsabilidades acumuladas. Nada disso desaparece automaticamente. E quando chega o momento de silêncio, tudo isso encontra espaço para se manifestar. E aí você entra em um ciclo. Tenta controlar os pensamentos, não consegue, se frustra, tenta de novo, se cansa ainda mais. E cada tentativa frustrada aumenta a sensação de que você não tem domínio sobre a própria mente. Mas deixa eu te mostrar algo que talvez você nunca tenha considerado. Sua mente não está contra você. Ela está sobrecarregada. Ela está tentando processar tudo aquilo que você não conseguiu liberar. Está tentando encontrar respostas para coisas que não deveriam ser resolvidas apenas por ela. E é por isso que, quanto mais você tenta controlar, mais difícil fica. Porque você está tentando resolver com esforço algo que precisa de outra abordagem. Agora pensa comigo. Quantas noites você já perdeu tentando organizar tudo dentro da sua cabeça?
Quantas vezes você acreditou que, se pensasse mais um pouco, encontraria a solução e finalmente conseguiria descansar? E quantas vezes isso realmente funcionou? A verdade é que esse caminho só aumenta o cansaço. Porque existe uma dimensão da sua vida que não responde ao controle mental. Existe um nível de descanso que não vem de pensar menos, mas de soltar o que está pesado. E enquanto você não entende isso, todas as noites tendem a seguir o mesmo padrão. Mas aqui está o ponto mais importante. A noite não é apenas um problema. Ela é uma oportunidade. Uma oportunidade de perceber que algo precisa mudar. Uma oportunidade de parar de lutar sozinho. Uma oportunidade de fazer diferente. Porque o mesmo momento que hoje tem sido um campo de batalha dentro da sua mente, pode se tornar um lugar de paz. Mas isso só acontece quando você muda a forma como entra nele. E é exatamente isso que você está prestes a aprender. O cansaço que o sono não resolve. Existe um tipo de cansaço que não desaparece quando você dorme. Você pode até fechar os olhos, passar horas na cama, mas quando acorda, a sensação continua ali. O corpo pode até ter descansado um pouco, mas por dentro, parece que nada mudou. É como se você carregasse algo que o sono não consegue alcançar. E isso confunde, porque você pensa que precisa apenas dormir mais, descansar melhor, talvez se desligar um pouco mais. Mas mesmo quando tenta fazer isso, percebe que o problema não é só físico. Existe algo mais profundo acontecendo. Durante o dia, você continua funcionando. Cumpre suas responsabilidades, conversa, resolve o que precisa ser resolvido. Por fora parece tudo normal. Mas por dentro, existe um desgaste constante, silencioso, que não chama a atenção, mas vai consumindo sua energia. Cada pensamento repetitivo, cada preocupação não resolvida, cada tentativa de manter tudo sob controle vai acumulando. E esse acúmulo não some sozinho. Ele vai se transformando em peso. E esse peso vai te cansando de um jeito diferente. Não é aquele cansaço que passa com o descanso. É aquele que acompanha você ao longo do dia, que aparece nos momentos de silêncio, que te faz sentir sem energia mesmo quando não fez esforço físico. Talvez você já tenha sentido isso ao acordar. Aquela sensação de que o dia já começa pesado, como se você não tivesse realmente descansado. Como se algo ainda estivesse ocupando espaço dentro de você. E está. Porque existe uma diferença entre descansar o corpo e aliviar a alma. E quando a alma está sobrecarregada, o sono não resolve completamente. Agora presta atenção nisso. Esse cansaço não vem do que você faz, ele vem do que você carrega. É o peso de tentar dar conta de tudo, o peso de pensar demais, o peso de se preocupar com coisas que ainda nem aconteceram, o peso de querer controlar situações que estão fora do seu alcance. E quanto mais você tenta sustentar tudo isso sozinho, mais cansado você fica. Porque existe um limite. Você não foi feito para carregar tudo. Você não foi criado para resolver tudo apenas na sua mente. Existe uma parte da sua vida que precisa ser entregue, não administrada. Mas talvez você tenha se acostumado a fazer tudo sozinho, a não dividir o que sente, a não demonstrar fraqueza, a acreditar que precisa ser forte o tempo todo. E isso vai criando uma pressão interna que nunca é liberada de verdade. E essa pressão se transforma em cansaço. Um cansaço que não tem explicação lógica. Um cansaço que aparece mesmo quando você tenta descansar. Um cansaço que vai além do físico. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você já tentou descansar, mas percebeu que o problema não era falta de sono, era excesso de peso dentro de você? Quantas vezes você acordou e sentiu que ainda estava carregando algo que não deveria estar ali? Isso não é normal. Isso é um sinal. Um sinal de que você chegou no limite de tentar sustentar tudo sozinho. E quando você chega nesse ponto, duas coisas podem acontecer. Ou você continua tentando do mesmo jeito, se desgastando cada vez mais, ou você decide mudar a forma como está lidando com tudo isso. Porque existe uma maneira diferente. Uma maneira que não exige mais esforço, mas exige decisão. Decisão de parar de carregar sozinho.
Decisão de reconhecer que você precisa de algo além do que tem feito até agora. Decisão de buscar um tipo de descanso que não vem apenas do sono. E é exatamente essa decisão que começa a mudar tudo. Porque quando você entende que esse cansaço não é apenas físico, você abre espaço para tratar a raiz. E quando a raiz começa a ser tratada, o descanso deixa de ser superficial e passa a ser real. E é isso que você está começando a experimentar. Pensamentos que se alimentam do silêncio. Existe um fenômeno silencioso que acontece todas as noites, e talvez você nunca tenha parado para observar com clareza. Durante o dia, sua mente está ocupada, cercada por estímulos, distrações e tarefas. Mas quando tudo desacelera, quando o ambiente fica quieto, algo dentro de você ganha espaço. E esse espaço é preenchido pelos seus pensamentos. Não aqueles pensamentos leves e organizados, mas aqueles que estavam escondidos, esperando uma oportunidade para aparecer. Preocupações, inseguranças, lembranças, medos. Tudo aquilo que você conseguiu evitar ao longo do dia começa a surgir com mais intensidade. E quanto mais silêncio existe ao seu redor, mais esses pensamentos parecem crescer. O silêncio não cria esses pensamentos, ele revela. Durante o dia, você não percebe por que está ocupado demais. Mas à noite, não há distração suficiente para esconder o que está acontecendo dentro de você. E é nesse momento que a mente começa a trabalhar sem limite. Um pensamento leva a outro. Uma lembrança ativa uma preocupação. Uma dúvida gera várias outras. E quando você percebe, já está completamente envolvido em um fluxo que parece impossível de interromper. E o mais desgastante não é apenas pensar. É não conseguir parar. Você tenta mudar o foco, tenta ignorar, tenta se convencer de que não é nada. Mas sua mente insiste. Ela volta, repete, amplia. E isso cria uma sensação de aprisionamento, como se você estivesse preso dentro dos próprios pensamentos. Agora presta atenção nisso. Nem todo pensamento que passa pela sua mente merece ser ouvido. Mas quando você está em silêncio, sem direção, sem foco, sem posicionamento, qualquer pensamento ganha espaço. E alguns pensamentos não vêm para te ajudar. Eles vêm para te prender. Eles se alimentam da sua atenção. Crescem quando você tenta entender demais. Se fortalecem quando você tenta controlar. E sem perceber, você começa a acreditar em tudo o que passa pela sua mente. Acredita nos cenários negativos, acredita nas dúvidas, acredita nas inseguranças. E isso começa a gerar ansiedade. Mas aqui está o ponto que pode mudar tudo. O problema não é o silêncio. O problema é deixar o silêncio vazio. Porque um silêncio vazio é um terreno aberto. E se você não decide o que ocupa esse espaço, qualquer coisa entra. Agora imagina se esse mesmo silêncio fosse preenchido de forma intencional. Se, ao invés de ser dominado por pensamentos desordenados, ele se tornasse um ambiente direcionado, onde algo maior tivesse espaço. Existe uma diferença enorme entre um silêncio dominado pela mente e um silêncio guiado pela presença de Deus. No primeiro você se perde. No segundo, você se encontra. E isso muda completamente a forma como você vive suas noites. Porque quando o silêncio é preenchido da forma certa, os pensamentos começam a perder força. Eles ainda podem aparecer, mas já não dominam, já não controlam, já não têm o mesmo impacto. Agora deixa eu te fazer uma pergunta importante. O que tem ocupado o seu silêncio? Quando tudo se cala ao seu redor, quem assume o controle dentro de você? Porque a resposta para isso explica muito do que você tem sentido. Se forem apenas seus pensamentos, a ansiedade encontra espaço. Mas se esse silêncio for preenchido com intenção, com direção, com presença, algo começa a mudar. E é exatamente essa mudança que você está começando a construir. A ilusão de controle que gera ansiedade. Existe uma ideia que parece forte, inteligente e até necessária, mas que na prática tem sido uma das maiores causas da sua inquietação. A ideia de que, se você pensar o suficiente, analisar tudo, prever cada detalhe e se preparar para todas as possibilidades, então nada vai sair do controle. No início, isso até parece funcionar. Você sente que está atento, que está cuidando de tudo,
que está evitando erros, mas com o tempo, isso começa a se transformar em um peso constante. Porque quanto mais você tenta controlar, mais coisas aparecem para serem controladas. Você começa organizando um problema, e logo surge outro. Resolve uma dúvida, e aparecem várias novas. Tenta prever uma situação e sua mente cria outras possibilidades ainda mais complexas. E quando você percebe, não existe mais descanso. Sua mente não desliga porque acredita que precisa continuar. Como se parar fosse perigoso. Como se relaxar significasse perder o controle. E isso cria um ciclo. Você pensa para tentar se acalmar, mas pensar demais te deixa ainda mais ansioso. Você tenta organizar tudo, mas quanto mais organiza, mais coisas surgem. E assim, sua mente entra em um estado constante de alerta. Agora presta atenção nisso. O controle excessivo não traz segurança, ele gera exaustão. Porque existe uma verdade que, no fundo, você já percebeu. Você não consegue controlar tudo. Você não consegue prever todas as situações. Não consegue evitar todos os problemas. Não consegue garantir que tudo vai acontecer exatamente como você imagina. E quando você tenta assumir esse papel, sua mente entra em conflito. De um lado, a tentativa de controlar. Do outro, a consciência de que isso não é possível. E esse conflito gera ansiedade. Porque quanto mais você tenta segurar, mais percebe que as coisas escapam. Quanto mais você pensa, mais entende que não tem todas as respostas. E isso cria uma sensação constante de insegurança. Mas aqui está o ponto que muda tudo. A ansiedade não nasce da falta de controle. Ela nasce da tentativa de controlar o que não pode ser controlado. E isso muda completamente a forma como você enxerga o problema. Porque o erro não está em você. Está na direção que você tem dado para a sua energia. Você tem usado sua mente para tentar sustentar coisas que não foram feitas para serem sustentadas por você. E isso te esgota. Talvez você nunca tenha parado para perceber isso com clareza. Talvez sempre acreditou que precisava pensar mais, se esforçar mais, prever mais. Mas deixa eu te perguntar algo direto. Quantas vezes pensar mais resolveu de verdade? Quantas vezes tentar controlar tudo trouxe paz para você? Se você for sincero, vai perceber que, na maioria das vezes, isso só aumentou a pressão. Porque a sua mente não foi feita para carregar tudo. Ela foi feita para pensar, sim, para decidir, sim, mas não para sustentar o peso do mundo. Existe um limite. E quando você ultrapassa esse limite, a ansiedade aparece como um sinal de que algo está fora do lugar. Agora pensa comigo. E se ao invés de tentar controlar tudo, você aprendesse a confiar? E se ao invés de segurar com força, você começasse a soltar aquilo que não está nas suas mãos? Isso não significa perder o controle. Significa colocar cada coisa no lugar certo. Você cuida do que está ao seu alcance e entrega aquilo que está além de você. E é exatamente esse movimento que começa a trazer paz. Porque a paz não vem quando tudo está sob controle. A paz vem quando você para de tentar controlar tudo sozinho. E quando você entende isso, algo dentro de você começa a desacelerar. O peso invisível que você carrega sozinho. Existe um tipo de peso que não aparece para ninguém, mas está aí dentro, ocupando espaço, consumindo sua energia, influenciando seus pensamentos sem que você perceba com clareza. Não é algo físico, não é algo visível, mas é real. E talvez seja exatamente isso que tem te deixado tão cansado ultimamente. Durante o dia você segue. Resolve o que precisa. Responde o que pedem. Continua mesmo quando está difícil. Por fora, tudo parece normal. Mas por dentro, existe um acúmulo silencioso acontecendo. Pequenas preocupações vão se juntando. Responsabilidades aumentam. Expectativas pesam. E você vai guardando tudo. E sem perceber, você começa a carregar mais do que deveria. O mais difícil é que esse peso não é compartilhado. Ninguém vê exatamente o que você está sentindo. Ninguém percebe a quantidade de coisas que você está segurando por dentro. E talvez você também não fale.
Talvez você tenha aprendido a guardar tudo, a resolver sozinho, a não demonstrar fraqueza, a acreditar que precisa ser forte o tempo todo. E isso vai criando uma pressão interna constante. Porque tudo aquilo que você não libera, permanece. Cada pensamento que você guarda, cada preocupação que você não expressa, cada medo que você esconde, tudo isso continua dentro de você. E com o tempo, isso começa a pesar. Não de uma forma que você consiga explicar facilmente, mas de uma forma que você sente. Uma inquietação constante, uma sensação de estar sempre sobrecarregado, um cansaço que não passa, uma mente que não consegue descansar. E então a ansiedade começa a aparecer com mais força, não como um problema isolado, mas como um reflexo de tudo aquilo que você vem acumulando. A ansiedade, muitas vezes, é o sinal de uma alma que está carregando peso demais sozinha. Agora pensa comigo. Quantas coisas você tem guardado que nunca colocou para fora? Quantas preocupações você tem tentado resolver sozinho, sem dividir, sem entregar, sem liberar? Isso vai se acumulando. E quanto mais você segura, mais pesado fica. Chega um ponto em que sua mente já não consegue sustentar tudo isso, e aí ela começa a reagir. Acelera, repete pensamentos, cria cenários, tenta encontrar soluções desesperadamente. Mas o problema não está na mente, está no peso que ela está tentando carregar. E enquanto esse peso continuar aí, o ciclo continua. Talvez você já tenha tentado ignorar isso. Talvez tenha pensado que é só uma fase, que vai passar, que é só descansar mais um pouco. Mas no fundo, você sabe que não é tão simples, porque isso não é apenas cansaço físico. É sobretudo aquilo que você está segurando por dentro. Agora deixa eu te fazer uma pergunta importante. Por que você tem carregado tudo isso sozinho? Em que momento você decidiu que precisava dar conta de tudo sem ajuda? Talvez tenha sido por necessidade. Talvez por hábito. Talvez porque você acreditou que era o único jeito. Mas isso não significa que seja o certo. Existe uma diferença entre responsabilidade e sobrecarga. E talvez você tenha ultrapassado essa linha sem perceber. Você não foi feito para viver assim. Você não foi criado para carregar tudo sozinho. Existe um lugar onde esse peso pode ser deixado. Existe alguém que pode receber tudo aquilo que você tem guardado. Mas isso exige um movimento. Exige que você pare de segurar. Exige que você decida não carregar mais do mesmo jeito. E é exatamente essa decisão que começa a abrir espaço para algo novo acontecer dentro de você. O momento exato em que tudo poderia mudar. Existe um instante no seu dia que passa despercebido, mas que tem o poder de mudar completamente a sua noite. Não é algo longo, não é algo complicado. É um momento específico, simples, mas decisivo. E quase sempre, você atravessa esse momento no automático, sem perceber o que está acontecendo. É aquele ponto antes de dormir. O dia já terminou. As atividades acabaram. As conversas diminuíram. O corpo começa a desacelerar. Mas a mente ainda está ativa. E é exatamente aí que tudo começa a se definir. Porque esse instante é um ponto de transição. Ou você entra na noite do mesmo jeito que entrou ontem, carregando tudo, repetindo os mesmos pensamentos, alimentando o mesmo ciclo. Ou você decide fazer algo diferente, e essa decisão muda tudo. O problema é que a maioria das pessoas não enxerga esse momento como uma oportunidade. Elas apenas passam por ele. Pegam o celular, se distraem, deixam a mente correr solta, entram no automático. E quando percebem, já estão dentro do mesmo padrão de sempre. Mas hoje você está começando a ver isso de outra forma. Você está percebendo que existe um ponto exato onde você pode interromper o ciclo. E isso não depende de força, depende de consciência. Porque enquanto você não percebe, você repete. Mas quando você percebe, você pode escolher. Escolher não alimentar os mesmos pensamentos. Escolher não entrar na mesma sequência mental. Escolher não carregar tudo para dentro da noite. E talvez isso seja novo para você. Talvez você nunca tenha parado para observar esse momento com atenção.
Talvez sempre acreditou que suas noites simplesmente acontecem, sem muito controle, sem muita interferência. Mas isso não é verdade. Existe um espaço entre o fim do seu dia e o início do seu descanso. E esse espaço define muita coisa. Agora pensa comigo. Se todas as noites você entra nesse momento distraído, sem intenção, deixando a mente assumir, o resultado sempre será o mesmo: ansiedade, inquietação, dificuldade para dormir. Mas se em um único dia você decide fazer diferente, algo começa a mudar. E não precisa ser algo grande. Precisa ser consciente. Precisa ser intencional. Esse momento é como uma porta. E todos os dias, você passa por ela. A questão é como você atravessa. Você atravessa carregando tudo, sem perceber, deixando a mente assumir o controle? Ou você atravessa com decisão, sabendo que pode mudar o que vem depois? Porque a forma como você entra na noite determina a forma como você vive ela. E talvez hoje seja a primeira vez que você está realmente prestando atenção nisso. Talvez hoje seja o dia em que você deixa de entrar no automático. E quando isso acontece, você ganha algo que muda tudo. Você ganha direção. Você deixa de ser levado pelos pensamentos e começa a conduzir o momento. E isso abre espaço para algo novo. Agora deixa eu te perguntar algo direto. O que você tem feito exatamente nesse momento antes de dormir? Você tem usado esse instante para fugir ou para transformar? Porque essa resposta define muito mais do que você imagina. E é exatamente aqui que começa a mudança. A chave espiritual que muitos ignoram antes de dormir. Existe algo simples, acessível e extremamente poderoso que a maioria das pessoas deixa de lado justamente no momento em que mais precisa. Não é falta de fé, muitas vezes é distração, hábito ou até falta de entendimento sobre o impacto que isso tem na sua mente e na sua vida. Antes de dormir, você está em um dos momentos mais sensíveis do seu dia. Sua mente começa a desacelerar, suas defesas diminuem, seu coração fica mais exposto, e exatamente por isso esse é um dos momentos mais estratégicos para se conectar com Deus. Mas o que normalmente acontece? Esse momento é preenchido com qualquer coisa, menos com aquilo que poderia transformar completamente a sua noite. Você se distrai até não aguentar mais, ou simplesmente deita e deixa a mente assumir o controle. E assim, perde uma oportunidade poderosa. Existe uma chave espiritual disponível nesse momento, e essa chave é a oração, mas não uma oração automática repetida feita por costume. Não palavras vazias ditas sem presença. Estamos falando de algo real, consciente, profundo. Uma conversa onde você se posiciona diante de Deus com tudo o que está aí dentro. Talvez você já tenha orado muitas vezes na sua vida. Mas deixa eu te perguntar algo direto. Você já usou a oração exatamente nesse momento antes de dormir, com a intenção de entregar tudo o que está te causando ansiedade? Porque existe uma diferença enorme entre orar por hábito e orar com intenção no momento certo. A oração, quando feita de forma verdadeira, não é apenas um ato espiritual. Ela é um ponto de troca. Você entrega o peso e recebe paz. Você libera o controle e recebe descanso. Você se esvazia da ansiedade e abre espaço para algo que não vem de você. E isso não é teoria. Está escrito em Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7 que você não deve andar ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentar seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo o entendimento guardará o seu coração e a sua mente. Percebe isso? Existe um caminho claro. Ansiedade não é resolvida apenas pensando. Ela é tratada quando você entrega. E a oração é o meio dessa entrega. Mas aqui está o ponto que muita gente ignora. Não é só orar. É orar no momento certo. Porque quando você deixa de usar essa chave antes de dormir, você entra na noite carregando tudo. E quando você carrega tudo, a sua mente tenta resolver. E quando a mente tenta resolver, a ansiedade cresce. Mas quando você ora, algo muda imediatamente. Você não entra na noite sozinho. Você não leva todo o peso com você.
Você não deixa sua mente como única responsável por tudo. Você transfere. E essa transferência muda completamente o ambiente interno. Agora pensa comigo. Quantas noites você já foi dormir levando tudo o que estava sentindo, sem entregar nada? Quantas vezes você confiou mais na sua capacidade de pensar do que na sua capacidade de confiar em Deus? Essa chave sempre esteve disponível, mas talvez nunca tenha sido usada com consciência. E é exatamente isso que você está começando a fazer agora. Você está começando a entender que existe uma forma diferente de entrar na sua noite. Uma forma onde você não carrega, você entrega. E quando você usa essa chave da maneira certa, a ansiedade começa a perder espaço. Porque aquilo que você solta deixa de te dominar. E aquilo que você entrega começa a ser cuidado de uma forma que você não conseguiria fazer sozinho, desligando o mundo para ouvir a voz de Deus. Existe um detalhe que passa despercebido, mas que influencia diretamente tudo o que você sente antes de dormir. Não é apenas o que você pensa, é o que você permite entrar na sua mente até o último momento do seu dia. O mundo não para. Informações chegam o tempo todo. Notícias, vídeos, mensagens, opiniões, comparações. Mesmo quando você está sozinho, sua mente continua cheia. Cheia de estímulos, cheia de ruídos, cheia de coisas que você absorveu sem perceber. E então você deita esperando paz. Mas como encontrar paz se tudo dentro de você ainda está agitado? Você apaga a luz, mas não desliga o mundo que está dentro da sua mente. E isso cria um conflito. Seu corpo quer descansar, mas sua mente continua ativa. Continua processando, analisando, reagindo a tudo aquilo que foi acumulado ao longo do dia. Agora presta atenção nisso. Não existe descanso verdadeiro sem desaceleração real. E desacelerar não é apenas parar de fazer coisas. É parar de alimentar a mente. Talvez você já tenha percebido isso, mesmo que não tenha dado tanta importância. Quanto mais estímulo você consome antes de dormir, mais difícil fica desligar depois. E não é só sobre conteúdo. É sobre o efeito que isso gera dentro de você. Cada informação ativa um pensamento. Cada pensamento puxa outro. E quando você percebe, sua mente está cheia novamente. Agora pensa comigo. Quantas vezes você foi dormir logo depois de usar o celular, esperando que sua mente simplesmente desligasse? Quantas vezes você terminou o dia cheio de estímulos e esperou encontrar paz sem mudar nada? Isso não acontece de forma automática. A paz precisa de espaço. E esse espaço começa quando você decide reduzir o barulho. Está escrito em 1º livro de Reis, capítulo 19, versículo 11 ao 12, que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz suave e tranquila. Percebe o que isso significa? Se você não silencia o ambiente interno, você não percebe essa voz. Deus não compete com o barulho. Ele se manifesta no ambiente preparado. E preparar esse ambiente começa com uma decisão. Decidir que você não vai entrar na noite carregando tudo o que o mundo jogou em você durante o dia. Decidir que você vai desacelerar de forma intencional. Decidir que você vai criar um espaço onde algo diferente possa acontecer. Isso não é sobre regras. É sobre consciência. É sobre entender que aquilo que você consome influencia diretamente aquilo que você sente. E quando você começa a reduzir esse excesso, algo muda. Sua mente começa a desacelerar. Seu ritmo interno diminui. A pressão reduz. E nesse espaço, algo novo começa a surgir. Não é vazio. É presença. Presença de algo que não vem do mundo, mas começa a ocupar o lugar que antes estava cheio de inquietação. E é exatamente nesse ponto que a conexão com Deus se torna mais clara. Porque quando o barulho diminui, você começa a perceber o que antes estava sendo abafado. Agora deixa eu te perguntar algo direto. Você tem preparado a sua mente para a noite ou tem levado o mundo inteiro para dentro dela? Porque a forma como você encerra o seu dia define a forma como você entra no descanso.
E se você aprender a desligar o mundo da maneira certa, você vai perceber algo diferente acontecendo dentro de você. Uma paz que não depende do silêncio externo, mas começa a nascer no seu interior. E isso muda completamente a sua noite. A entrega que a ansiedade não suporta. Existe um movimento que a ansiedade não consegue resistir. Você pode tentar controlar, tentar organizar, tentar prever, tentar evitar. Pode pensar mais, analisar mais, se preparar mais, mas nada disso elimina a ansiedade de verdade. No máximo, adia por alguns momentos. Porque tudo isso mantém você no mesmo lugar, tentando segurar o que já está pesado demais. Mas existe algo que quebra esse ciclo: a entrega. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis de entender, porque entregar parece fraqueza para quem aprendeu a ser forte o tempo todo. Parece desistir, parece perder o controle, parece abrir mão. Mas na verdade, é exatamente o contrário. Entregar é reconhecer um limite. É perceber que existe um ponto onde você não consegue mais sustentar sozinho. E esse reconhecimento não diminui você. Ele te posiciona. Porque enquanto você tenta segurar tudo, a ansiedade continua tendo espaço. Ela cresce na tentativa de controle, se fortalece na necessidade de prever, se alimenta da pressão que você coloca sobre si mesmo. Mas quando você entrega, você interrompe isso. Você tira da sua mente aquilo que ela nunca deveria carregar sozinha. Está escrito em primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que você deve lançar sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Percebe a direção? Não é guardar um pouco. Não é tentar resolver primeiro e depois entregar o restante. É lançar tudo. E isso muda completamente o cenário. Porque quando você lança, você transfere. Você deixa de ser o centro do controle e passa a confiar em algo maior. Você deixa de tentar resolver tudo com a sua mente e começa a descansar em uma direção que não depende da sua capacidade. Mas aqui está o ponto que trava muita gente. O medo de soltar. Medo de que se você não controlar, algo vai dar errado. Medo de que se você parar de pensar, vai perder alguma coisa importante. Medo de confiar sem ter todas as respostas. E por isso, você continua segurando, mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, mesmo sabendo que não está funcionando. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. O que você ainda está tentando controlar que já está além da sua capacidade? Porque enquanto você segura, a ansiedade permanece. Mas quando você entrega, algo muda imediatamente. A pressão começa a diminuir. A mente desacelera. O peso começa a sair. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você parou de sustentar tudo sozinho. E isso gera um tipo de alívio que você não encontra tentando resolver tudo na sua cabeça. Talvez você nunca tenha experimentado isso de forma consciente. Talvez sempre tenha tentado primeiro, insistido, lutado, e só depois pensado em entregar. Mas a ordem muda tudo. Primeiro você entrega, depois você descansa. E quando isso acontece, a ansiedade perde força. Porque ela não consegue sobreviver em um ambiente onde você não está mais tentando controlar tudo. Agora pensa comigo, quantas vezes você insistiu em segurar, mesmo sabendo que estava pesado demais? Quantas vezes você acreditou que precisava dar conta sozinho? Isso só aumenta o desgaste. Mas quando você decide soltar, algo começa a se alinhar. Você não perde o controle. Você coloca cada coisa no lugar certo. Você cuida do que está ao seu alcance e entrega aquilo que não está. E esse movimento muda completamente a forma como você vive suas noites. Porque quando a entrega é real, a paz começa a encontrar espaço. E é exatamente isso que você está começando a experimentar. Uma conversa sincera, não um ritual decorado. Existe algo que impede muitas pessoas de experimentar o que a oração realmente pode fazer. Não é falta de fé, não é falta de tempo. É a forma como elas oram. Transformaram algo vivo em algo automático. Transformaram um encontro em um hábito vazio. E talvez você nunca tenha percebido isso claramente.
Você fala com Deus, mas não se abre completamente. Usa palavras certas, mas não fala o que realmente está sentindo. Monta frases, organiza pensamentos, tenta orar da forma correta, mas não entrega o que está aí dentro de verdade. E assim, a oração perde força, porque ela deixa de ser conexão e passa a ser repetição. Mas Deus não responde palavras bonitas, Ele responde verdade. Está escrito em Salmos capítulo 145, versículo 18, que o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Percebe isso? Não é sobre falar certo, é sobre falar de verdade. E talvez aqui esteja o ponto que precisa mudar na sua vida hoje. Você não precisa montar uma oração perfeita. Você precisa ser honesto. Falar o que está sentindo, mesmo que seja confuso. Admitir o que está pesado, mesmo que você não saiba explicar direito. Expressar aquilo que você tem guardado, mesmo que nunca tenha colocado em palavras antes. Porque enquanto você tenta parecer forte até na oração, você bloqueia exatamente aquilo que poderia te aliviar. Você mantém uma aparência, mas não libera o peso. E isso não transforma. Agora pensa comigo. Quantas vezes você orou dizendo o que achava que deveria dizer, mas não o que realmente estava dentro de você? Quantas vezes você evitou falar certas coisas como se precisasse esconder algo? Isso cria distância, não de Deus em relação a você, mas de você em relação à experiência que poderia viver. Porque a conexão real acontece quando não existe filtro. Quando você fala com Deus como alguém que realmente precisa, não como alguém que está apenas cumprindo um costume. E é exatamente esse tipo de oração que muda o ambiente interno. Quando você se abre, algo se libera. Quando você fala a verdade, algo se alinha. Quando você para de esconder, algo começa a ser tratado. E isso traz leveza. Não porque tudo foi resolvido naquele instante, mas porque você parou de carregar tudo em silêncio. Agora deixa eu te fazer uma pergunta importante. Se você falasse com Deus hoje sem nenhum filtro, o que você diria? Se não existisse medo de errar, se não existisse preocupação com palavras, se você simplesmente fosse honesto, como seria essa conversa? Porque é exatamente isso que transforma. Não um discurso decorado, mas um encontro real. E quando a oração se torna sincera, algo começa a mudar dentro de você. A ansiedade perde espaço, a mente desacelera, o coração encontra alívio, e isso te leva para um nível ainda mais profundo. O toque de Deus na mente inquieta. Existe um momento na oração que não pode ser explicado apenas com palavras. Você começa falando, se abrindo, entregando, mas em algum ponto algo muda dentro de você. Não é algo que você força, não é algo que você controla, é algo que acontece. A mente que estava acelerada começa a desacelerar. Os pensamentos que estavam dominando começam a perder intensidade. A pressão que parecia constante começa a diminuir. E isso não acontece porque você resolveu tudo. Acontece porque algo maior começou a agir dentro de você. Esse é o toque de Deus. Não é um toque físico, não é algo visível, mas é real. É uma intervenção silenciosa que reorganiza o que estava bagunçado, que acalma o que estava agitado, que traz equilíbrio onde antes só existia confusão. Porque Deus não trabalha apenas nas circunstâncias externas. Ele trabalha dentro de você. Está escrito em Isaías capítulo 26, versículo 3 que Deus conserva em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele, porque confia nele. Percebe o que isso revela? A paz começa na mente, e quando a sua mente se volta para Deus, quando você para de tentar resolver tudo sozinho e se posiciona em confiança, algo começa a ser ajustado por dentro. Não é você tentando controlar os pensamentos. É Deus trazendo ordem. Talvez você já tenha sentido isso antes, mesmo que não tenha entendido completamente. Aquela sensação de alívio que vem sem explicação lógica. Aquela calma que surge mesmo quando nada mudou ao seu redor. Isso é resultado desse toque. Mas aqui está o ponto que muita gente não percebe. Esse processo exige permanência.
Você não experimenta isso na pressa. Você não vive isso tratando a oração como algo rápido. Você não acessa isso falando com Deus e saindo imediatamente. Porque o toque não acontece na superficialidade. Ele acontece quando você permanece, quando você continua ali, mesmo depois de falar, quando você não se levanta imediatamente, quando você não volta para as distrações, quando você simplesmente fica. E é nesse ficar que algo começa a se aprofundar. Sua respiração muda, seu corpo relaxa, sua mente perde o ritmo acelerado, e aquilo que parecia impossível de controlar já não tem a mesma força. Agora pensa comigo. Quantas vezes você saiu da oração rápido demais? Quantas vezes você falou com Deus, mas não ficou o suficiente para perceber o que poderia acontecer depois? Isso faz diferença. Porque a oração não termina quando você para de falar. É ali que algo começa a acontecer de forma mais profunda. E quando você aprende a permanecer, você permite que Deus toque exatamente onde você não consegue alcançar. Você permite que Ele acalme aquilo que você não consegue controlar. Você permite que Ele organize aquilo que você não consegue entender. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você tem dado tempo para isso acontecer? Ou tem tentado resolver tudo rápido demais? Porque a paz que você procura não vem da pressa, ela vem da presença. E quando você permanece na presença, algo muda de verdade. A mente começa a se aquietar. O coração começa a descansar. E você percebe que não precisa mais lutar como antes. Porque algo dentro de você já começou a ser transformado. Declarando paz onde antes havia caos. Existe um momento em que você precisa fazer mais do que sentir. Você precisa se posicionar. Porque nem todo pensamento vai embora apenas com o tempo. Alguns precisam ser confrontados. Alguns precisam ser substituídos. E isso não acontece de forma passiva. Você não foi criado para aceitar tudo o que passa pela sua mente. Você foi criado para discernir, escolher e estabelecer aquilo que permanece dentro de você. E enquanto você não faz isso, sua mente continua sendo um espaço aberto, onde qualquer pensamento entra e fica. Depois que você entrega, depois que você se abre, depois que você permanece, chega um ponto em que você precisa declarar. E isso muda completamente o ambiente interno. Porque a sua mente não funciona apenas com o que você sente. Ela também responde ao que você afirma. E enquanto você não se posiciona, os pensamentos continuam ocupando espaço, se repetindo, se fortalecendo. Agora presta atenção nisso. Se você não decide o que permanece na sua mente, qualquer coisa se instala. Mas quando você começa a declarar paz, você está substituindo o caos. Não é fingir que está tudo bem. Não é ignorar o que você sente. É escolher alinhar seus pensamentos com algo maior do que aquilo que está te dominando. Está escrito em João capítulo 14, versículo 27, que Jesus disse que deixa a sua paz, não como o mundo dá, e que você não deve se turbar nem se atemorizar. Percebe o que isso significa? Existe uma paz disponível, mas você precisa se posicionar para viver essa paz. E isso envolve declarar, falar com convicção, mesmo que no início pareça estranho, falar mesmo que você ainda esteja em processo, falar mesmo que sua mente tente resistir, porque quando você declara, você está reorganizando o ambiente interno. Você começa a tirar espaço daquilo que estava dominando e a dar espaço para aquilo que traz equilíbrio. Agora pensa comigo. Quantas vezes você repetiu pensamentos negativos sem perceber? Quantas vezes você alimentou preocupações como se fossem verdades? Isso também é uma forma de declaração. Só que ao invés de gerar paz, gera ansiedade. Agora você está fazendo o movimento contrário. Você está escolhendo conscientemente o que permanece. E no começo pode parecer que é só fala. Mas com o tempo, isso começa a moldar sua mente, suas emoções e sua forma de reagir. Porque aquilo que você declara com constância começa a ganhar força dentro de você. E aquilo que antes parecia impossível de controlar começa a perder espaço. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. O que você tem declarado dentro de você?
porque isso está definindo o ambiente interno que você vive todos os dias. E a partir de agora, você tem a oportunidade de mudar isso, de sair do caos interno e começar a estabelecer paz de forma intencional. E quando você faz isso, algo mais profundo começa a acontecer. O silêncio que cura por dentro. Depois de falar, depois de entregar, depois de se posicionar, chega um momento que muita gente não valoriza. O silêncio. Não o silêncio vazio de antes, onde a mente dominava e os pensamentos tomavam conta. Mas um silêncio diferente, carregado de presença, onde você não precisa fazer mais nada. E é exatamente aqui que algo profundo começa a acontecer. Porque você passou o dia inteiro tentando resolver, tentando entender, tentando controlar, sempre fazendo algo, sempre reagindo, sempre pensando. E isso cria um desgaste constante. Mas a transformação não acontece no excesso de esforço. Ela acontece no espaço. Existe um tipo de silêncio que não é ausência, é ambiente. Um ambiente onde você não precisa provar nada, não precisa organizar nada, não precisa lutar contra nada. Um ambiente onde você simplesmente permanece. E nesse permanecer, algo começa a ser tratado de dentro para fora. Está escrito em Salmos capítulo 46, versículo 10, que você deve se aquietar e saber que Deus é Deus. Percebe a direção? Aquietar. Não é agir, não é falar, não é tentar resolver. É parar, porque existem coisas que você não consegue ajustar com esforço. Existem pensamentos que não saem na força. Existem emoções que não se organizam apenas tentando. Mas quando você se aquieta, algo começa a mudar. No início, pode parecer estranho. Sua mente pode tentar voltar ao padrão, puxar pensamentos, te levar de volta para o controle. Pode parecer que nada está acontecendo. Mas se você permanece, algo começa a acontecer de forma silenciosa. Sua respiração desacelera. Seu corpo relaxa. A tensão começa a diminuir. E os pensamentos que antes pareciam tão fortes começam a perder intensidade. Não porque você lutou contra eles, mas porque você não alimentou. E nesse espaço, algo diferente começa a surgir. Não é euforia. Não é emoção intensa. É algo mais profundo. É paz. Uma paz que não depende do que está acontecendo ao seu redor. Uma paz que não precisa de explicação. Uma paz que simplesmente começa a ocupar o espaço que antes estava cheio de inquietação. Agora pensa comigo. Quantas vezes você tentou resolver tudo com palavras, mas nunca deu espaço para esse silêncio acontecer? Quantas vezes você saiu da oração rápido demais, sem permitir que esse ambiente se formasse dentro de você? Isso faz toda a diferença, porque o silêncio não é o fim da oração. Ele é a parte onde você deixa de falar e começa a receber. É onde você para de tentar e começa a experimentar. E é nesse lugar que a ansiedade perde força de verdade, porque ela não consegue permanecer onde existe paz real. Agora deixa eu te fazer uma pergunta importante. Você consegue permanecer nesse silêncio? Ou sente a necessidade de preencher tudo o tempo todo? Porque aprender a permanecer é o que abre espaço para a transformação mais profunda. E quando você experimenta isso, você percebe que não precisa mais lutar como antes. Porque algo dentro de você já começou a ser curado. Uma nova forma de terminar o seu dia. Existe um padrão que você vem repetindo há muito tempo sem perceber. Você termina o seu dia do mesmo jeito, entra na noite da mesma forma e espera que o resultado seja diferente. Mas a forma como você encerra o seu dia define diretamente o que você vai sentir ao deitar. Talvez você nunca tenha olhado para isso com atenção. Você apenas segue o fluxo. O dia acaba, você se distrai, deita, tenta dormir, enfrenta os mesmos pensamentos, sente a mesma inquietação. E no dia seguinte, tudo se repete. Mas agora você começou a enxergar algo diferente. Você percebeu que existe um caminho. Você percebeu que pode entrar na noite de outra forma. E isso muda tudo. Porque quando você entende o que precisa ser feito, você deixa de ser refém do automático e começa a agir com intenção.
Você não termina mais o dia carregando tudo. Você termina o dia entregando. Você não entra mais na noite com a mente cheia. Você entra com o coração alinhado. E isso não é algo complicado. Não exige esforço extremo. Não exige perfeição. Não exige que tudo esteja resolvido. Exige decisão. Decisão de parar. Decisão de desacelerar. Decisão de se conectar. Decisão de não levar o peso para dentro da noite. Agora pensa comigo. E se todas as noites você terminasse o seu dia da forma certa? Se você criasse um momento intencional antes de dormir, onde você entrega, ora, permanece, declara e se aquieta. O que isso faria com a sua mente? O que isso faria com a sua ansiedade? O que isso faria com a sua paz? Isso criaria um novo padrão. E padrões constroem resultados. Talvez você esteja tentando resolver tudo de forma pontual, esperando que uma noite diferente resolva tudo. Mas a transformação acontece na constância. Quando você repete o que funciona. Quando você cria um hábito que alimenta a sua paz. E isso começa com algo simples. A forma como você termina o seu dia. Não é sobre mudar tudo de uma vez. É sobre mudar esse momento. E quando esse momento muda, a sua noite muda. E quando a sua noite muda, o seu dia seguinte começa diferente. E isso vai criando um ciclo novo. Um ciclo onde você não acorda mais cansado emocionalmente. Um ciclo onde sua mente não está mais sobrecarregada. Um ciclo onde a paz começa a se tornar constante. Agora deixa eu te perguntar algo direto. Você quer continuar terminando o seu dia do mesmo jeito? Ou quer começar a construir algo diferente? Porque essa decisão está nas suas mãos. E ela começa hoje. Começa no momento em que você escolhe não repetir o padrão. Começa no momento em que você decide fazer diferente. E quando você faz isso, você deixa de apenas sobreviver às noites. E começa a viver algo novo nelas. A noite em que você decidiu não lutar sozinho nunca mais. Existe uma noite que marca uma decisão. Não é diferente por causa das circunstâncias. Não é porque tudo se resolveu de uma vez. Não é porque o mundo mudou. É diferente porque você mudou a forma de entrar nela. E talvez essa seja exatamente essa noite. Porque até aqui, você tentou de várias formas. Pensou mais, tentou controlar, tentou resolver sozinho, tentou ignorar, tentou suportar. E tudo isso só aumentou o peso, só prolongou o cansaço, só alimentou a ansiedade. Mas agora algo ficou claro. Você não precisa mais lutar sozinho. E essa percepção muda tudo. Porque o problema nunca foi apenas o que estava acontecendo ao seu redor. Foi a forma como você estava carregando isso por dentro. Foi a tentativa de sustentar tudo com a sua própria força, com a sua própria mente, com o seu próprio controle. E isso te esgotou. Mas hoje você entendeu que existe outro caminho. Um caminho onde você entrega. Um caminho onde você confia. Um caminho onde você não carrega mais sozinho aquilo que já estava pesado demais. Está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28, que Jesus disse para você vir até Ele, você que está cansado e sobrecarregado, e Ele te dará descanso. Percebe isso? Não é um convite distante. É uma direção direta. Você não precisa continuar do mesmo jeito. Você não precisa repetir o mesmo ciclo. Você não precisa carregar o mesmo peso todas as noites. Hoje você pode decidir. Decidir que essa será a noite em que você não entra mais sozinho. Decidir que essa será a noite em que você entrega aquilo que vinha segurando. Decidir que essa será a noite em que você para de tentar controlar tudo e começa a confiar. E essa decisão não é emocional. Ela é consciente. Ela é firme. Ela é intencional. E quando você decide, algo começa a mudar imediatamente. A ansiedade perde força. A mente desacelera. O peso começa a sair. Não porque tudo foi resolvido, mas porque você parou de sustentar tudo sozinho. E isso abre espaço para algo que você talvez não sentia há muito tempo. Paz. Uma paz real. Uma paz que não depende de tudo estar perfeito. Uma paz que nasce dentro de você quando você entende que não está sozinho.
Agora deixa eu te fazer uma última pergunta. Você vai continuar tentando lutar sozinho? Ou vai decidir confiar de verdade? Porque essa resposta define não apenas essa noite, define a forma como você vai viver a partir de agora. E se você decidir confiar, algo novo começa hoje. Uma nova forma de terminar o seu dia. Uma nova forma de entrar na noite. Uma nova forma de viver com paz. E essa pode ser a noite em que tudo começou a mudar.